Temos as informações da preparação do Vasco, óbvio. O Vasco não teve folga durante o carnaval, os times seguiram na preparação. Depois da viagem da semana passada para Manaus, voltou, teve um dia de folga normal e aí se recuperou com algumas novidades importantes para hoje. Payet de volta, depois de cumprir suspensão automática no meio de campo da equipe do Vasco. E no ataque o Pablo Verratti. 2 jogadores que depois do jogo da semana passada a gente debateu aqui e fizeram falta para a equipe do técnico Ramon Dias. Hoje, os 2 estão de volta. Lembrando que o Vasco começa hoje uma sequência importante também, com 2 clássicos. Pega hoje o Botafogo e no domingo... Perdão, hoje o Fluminense e no domingo o Botafogo. Hoje o Fluminense no Maracanã e domingo o Vasco pega o Botafogo no Newton Santos. Depois vai ter uma semana livre. Aí pega o Volta Redonda em Cariacica. O mando é do Vasco, mas o jogo vai ser em Cariacica. Aí vem a estreia na Copa do Brasil. E aí em São Januário o Vasco fecha a participação na fase de classificação do Carioca contra a Portuguesa. Então é uma sequência importante pro Vasco que hoje tá no G4. Pra não se complicar, vai ter que vencer os clássicos. Ou pelo menos buscar um pontinho, secar outro. Mas o Vasco hoje é o 4º colocado com 12 pontos na tabela de classificação do Campeonato Carioca. Então um provável Vasco pra hoje, o Vasco hoje vem com 3 zagueiros, é a probabilidade maior. Léo Jardim, o goleiro, Paulo Henrique na direita, aí a trinca de zaga com João Vitor, Medel e o Léo Pelé, e o Lucas Piton na esquerda. No meio de campo, Zé Gabriel, Pablo Galdames deve ser titular, mais uma vez, Dimitri Payet. E lá na frente, David e Verratti. O David que vem depois de marcar o primeiro gol dele com a camisa do Vasco. A gente torce aí pro David desencantar de vez, né? Porque é um cara que vinha sendo muito cobrado pelos torcedores e a gente falava muito dele aqui. Então essa é a situação do Vasco, com esses retornos aí do Payet, de suspensão, e do Pablo Verratti, que volta daquela lesão na costela. Não foi uma lesão grave, mas ele jogava e aí era poupado, né? Desde aquela lesão na pré-temporada contra o Deportivo Maldonado lá no Uruguai. Verratti tá de volta, é outro também que tem que desencantar nessa temporada. O torcedor tá esperando. E hoje até o Rodrigo Machado falou, vamos ter casa cheia, mesmo sendo 9h30 da noite de uma quarta-feira de cinzas. Vamos ter aí o estádio cheio do Maracanã. 40 mil a gente teve no sábado, por exemplo, no jogo do Flamengo. Hoje o estádio está completamente aberto, então a gente deve ter mais. Aí vamos beirar, se não superar os 50 mil. Torcida mista, que a gente sempre fala, a gente torce para que seja de paz, para que a gente tenha mais exemplo pro futebol brasileiro, coisa que a gente não tem em outros lugares. Torcida mista, a gente tem isso aqui no Rio de Janeiro, a gente tem que valorizar. Mais uma vez, torcida mista e o Vasco buscando tentar se aproveitar dessa sequência, Gabriel Faria, de 2 clássicos, né? Uma sequência importante, pesada, são mais testes aí pro Ramon Dias, mas ao mesmo tempo que o time tem que vencer, porque senão pode ver aí a vaga ser ameaçada no G4 do Campeonato Carioca. E do outro lado o Fluminense, o atual bicampeão, que tá lá na frente, mais líder do que nunca, hein, Gabriel Faria? Tá muito claro que é um clássico com um peso bem diferente na comparação entre o Fluminense e Vasco. O Fluminense tá numa situação extremamente tranquila de tabela, tá virtualmente classificado, a questão matemática, né? O Fluminense confirmar o avanço às semifinais da competição, enquanto que o Vasco corre um sério risco de ficar de fora. Isso interfere, né? O Fluminense vai jogar um pouco mais leve, o Fluminense joga quase que como uma preparação pro jogo de semana que vem pela Recopa contra a LDU, o jogo da volta que acontece daqui a uma semana, e o Vasco tá jogando a vida dentro do campeonato, né? Nova Iguaçu tá causando esse temor, principalmente em Vasco e Botafogo, e dependendo do que acontecer nessa rodada de quarta-feira de cinzas, porque nós temos um Vasco e Fluminense, mas tem um Botafogo e Volta Redonda antes. Sim. Um Botafogo perigando ficar de fora também. E aí no domingo o Vasco vai ter que encarar esse Botafogo. Então assim, muita pressão pro lado do Vasco, que acaba querendo não interferir um pouquinho no comportamento dentro de campo. O Vasco, concordo contigo, vai precisar beliscar pontos em clássico. Não sei se o Vasco consegue avançar sem vencer clássicos. Empatou com o Flamengo. Pois é. Tem essa partida extremamente complicada contra um Fluminense que me parece um Fluminense embaladíssimo pelo ano passado. E no domingo vai ter que jogar no Botafogo, com o Botafogo na casa do Botafogo, né? Na grama sintética. Então tudo isso é um complicador para a campanha do Vasco. Me parece que o Ramon já adotou essa formação como uma formação para jogos mais pesados, né? Você falou da linha defensiva aí, com João Vitor, Medel e o Léo Pelé. Ou seja, para você soltar um pouco mais o Piton, mas para você também ter uma recomposição um pouco mais sólida contra um ataque do Fluminense que é extremamente pesado. Então pro Vasco, muito peso no jogo de hoje. O Vasco depende, de repente, de pontuar hoje, que seja um pontinho sequer contra o Fluminense, para não ver a situação ficar ainda mais complicada. Lembrando que o Vasco entra em campo sabendo o que o Botafogo terá feito contra o Volta Redonda. Isso pode ser um outro impacto dentro da pressão que envolve o Vasco no Carioca.